Pode começar. Fico Obrigado. É só injusto. Ainda mais essa câmera assim. Da frente, né? Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite da professora Carla. E o título da minha apresentação é bastante grande. Da destruição dos valores, a projeção inútil do bem possível. Sartre e a correção anacrônica de Nietzsche por um singular Kant. Eu espero que esse título fique um pouco claro com a minha fala aqui, mas é no sentido de mostrar que há uma oscilação da filosofia de Sartre. Em alguns momentos ele parece tender para uma destruição total dos valores, por um subjetivismo, um relativismo, uma liberdade tal que se torna impossível comparar o que um decide com o que o outro decide. Em outros momentos, a impressão é a oposta, a impressão de que Sartre ainda mantém, diferente de boa parte da filosofia contemporânea, noções como totalidade, completude, bem, fim, último, dos mesmo sujeito e objeto. Então, em alguns outros momentos, Sartre parece muito mais kantiano do que um filósofo contemporâneo propriamente dito. E as duas impressões são verdadeiras. E eu vou tentar mostrar como que se dá esse jogo na filosofia de Sartre de, no primeiro momento, enfatizar muito uma subjetividade, a ponto de parecer que qualquer coisa que saia do subjetivo é ignorado. Em outros momentos, quando ele faz isso, ele faz o caminho oposto de colocar tanto uma universalidade que parece que o subjetivo é um pouco esquecido. Para fazer isso, eu vou partir de um conto de juventude do Sartre, que é o conto inacabado, chama Eu, o Armênio. Ele escreveu em 1928, foi publicado apenas uma reunião de contos de juventude, bem depois, em 80, acho que já postumamente. Nesse conto do Sartre, é óbvio a tentativa de dialogar com Platão, com o livro 10 da República, no sentido justamente de criticar o que o Platão diz sobre o mito de Er, ou até mesmo no sentido que o Gerd Moray diz, que o Sartre inverte o platonismo. Mas, se é verdade que aqui, nesse conto, o que existe é no lugar de uma moral, a gente vai ver, Apolo diz a Er, uma moral é uma besteira, trata-se de criar uma arte, trata-se de destruir os valores, de construir nos quatro cantos do mundo a arte. Então, que traz um eco nietzschiano muito forte no jovem Sartre. Mas se é verdade que o Sartre se aproxima do Nietzsche nessa crítica a uma moral constituída, normativa, é verdade também que essa aproximação é realizada com bastante distinção no momento em que, não adotando o perspectivismo, o que o Sartre coloca no lugar disso é justamente o contrário, é uma projeção de um bem, é uma projeção de uma finalidade última, o que parece, à primeira vista, bastante aristotélico, o mesmo kantiano, porque haverá pretensões de universalidade da moral. Mas, se nesse outro momento ele se aproxima de Aristóteles e Kant, ele também faz com uma crítica muito grande ao Kant, principalmente, no sentido em que o Kant esqueceu o essencial, que é a situação e a constituição do próprio sujeito. Então, o que é o absoluto, o que é esse universal, vai ser colocado, embora ainda colocado, ele vai ser colocado de uma forma bastante distinta de como a modernidade trazia. E se vai existir ainda na filosofia de Sartre um bem último, portanto, a perda do bem na contemporaneidade é, de certa forma, tornada ambígua por Sartre, ou talvez seja justamente isso que faça com que o Sartre não seja tão contemporâneo quanto os outros contemporâneos. Mas, se ainda existe
um bem último, se ainda existe uma pretensão de uma universalidade, o Sartre coloca esses termos como obviamente inalcançáveis. O que existe é uma projeção que é feita por singularidades. E essas projeções são necessárias por conta da ontologia sartriana de pensar o homem como para si, o para si que justamente busca uma completude, mas se são necessárias, elas são justamente aquilo que revela que o homem é, uma frase que é um tanto famosa do Serenado, mas que o próprio Sartre disse ter errado ao colocar, mas que o homem é uma paixão inútil, no sentido de o homem é um desejo vão de uma completude, de um fim, de um bem, de um universal que nunca será efetivado. Mas é importante para Sartre conservar esse desejo fracassado, porque é na constatação desse desejo fracassado que se revela a historicidade de cada sujeito e a construção da moralidade. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar um pouco essa aproximação do Sartre com o Nietzsche, da destruição, da crítica dos valores, para depois mostrar como que isso se coloca como uma pretensão de um bem, uma projeção de um bem e de uma universalidade, o que se aproximaria a Sartre muito mais de Kant e Aristóteles, até um retrocesso, começando com Nietzsche, indo para Kant e Aristóteles, para mostrar que não é nenhum deles. Mas, então, desse modo, a gente vai compreender como o bem na filosofia sartriana mantém se tornado ambíguo, e se é verdade que o bem não existe mais como realidade, ele ainda existe na filosofia sartriana como desejo, e um desejo que será necessário, essencial e inútil. Mas para começar, eu vou falar muito brevemente, muito superficialmente, do mito de Er, do Platão, apenas para a gente ter a referência do que é que o conto do Sartre dialoga. Não, a pretensão não é, de modo algum, dar conta do livro 10 do Platão, longe disso, é apenas colocar os elementos que o Sartre vai trazer nesse conto para justamente se colocar contra. O livro 10 da República, do Platão, é justamente o momento em que, após ter colocado em livros anteriores a questão da arte em termos mais ontológicos, entre aspas, mas em termos de que a arte ela seria imitação do que já é imitação, aqui no livro 10, o Platão começa a colocar outros elementos de crítica a uma certa arte, pelo menos, mas os outros elementos são elementos mais morais, no sentido em que o primeiro deles seria a de que o artista, se ele soubesse aquilo que ele fala, ele faria e não faria isso explicitamente tão mero, mas se ele tivesse guiado exércitos, se ele soubesse, ele preferiria ter guiado exércitos do que escrever sobre as guerrilhas. Então, de certo modo, há um demérito do papel do artista, porque há a questão da inferioridade do imitar em relação ao fazer. Mas a principal questão aqui é que o problema da arte é que ela seduz, e essa sedução da arte é o que vai ser prejudicial aqui no livro 10. Eu vou citar só um trecho. Era esse ponto que eu queria chegar quando eu dizia que a pintura, e de modo geral, a arte de imitar, executa suas obras longe da verdade, e além disso, convive com a parte de nós mesmos avessa ao bom senso, sem ter em vista, nesta companhia e amizade, nada que seja são ou verdadeiro. Então, além de estar longe da verdade, ela suscita nossa parte da alma que é contrária ao bom senso. O que a arte faz é, uma outra citação, regar a parte irracional para fortalecê-la, quando devia secá-la, e a erige em nossa soberana, quando devia obedecer, a fim de nos tornarmos melhores e mais felizes, em vez de piores e mais desgraçados.
Então, nessa sedução, nesse colocar o que é a imitação como real, o que a arte faria é permitir que a parte irracional da alma governasse as pessoas. Essa parte que deveria obedecer, ela se torna soberana e ela nos torna piores e mais desgraçados. E é nesse contexto que aparece o mito de Er, que é justamente Er que morre, ele no combate, e ele retorna à vida no 12º dia e relata o que ele viu. Ele foi escolhido para observar o que ocorria e depois fazer o relato para os homens. E conta-se o que ele teria relatado, que todas as almas que ficam no prado, algumas descem, algumas sobem, e o que existe é uma escolha da vida pelas almas. As almas são levadas para a necessidade, para o lugar que estão as filhas da necessidade. São 3 filhas, passado, presente e futuro. E essas filhas da necessidade, o que elas fariam é justamente costurar a vida que a alma teria escolhido. Então as almas são levadas a uma dessas filhas, que é o passado, e ela carrega vários modelos de vida. E ela faz o sorteio da ordem com que as almas vão escolher essas vidas. E no texto é muito claro que há tantos modelos de vida que mesmo o último a escolher teria opções suficientes para poder escolher uma vida que levasse a uma vida nos tornar melhores e mais felizes. E o que o Er relata é que a maior parte das pessoas, as almas, escolhiam vidas governadas pela parte irracional e passional da alma, e que ele compreendia que isso era derivado do hábito da vida anterior. Então a pessoa vivia, se ela deixasse, enquanto ela vivia, que a parte irracional e passional da alma governasse, quando a sua alma fosse ao céu, ela normalmente escolheria uma próxima vida também como modelos passionais, insensatos, rapidamente, de modo a não ser feliz com essa vida que ela escolheria. O que o Er diz é, com efeito, a maior parte fazia essa opção de acordo com os hábitos da vida anterior. E, após essa escolha, as vidas eram tecidas pelas filhas da necessidade, as almas se banhavam no rio e, ao banhar-se nessa água, elas esqueciam que tinham escolhido aquela vida. Mas o mito de Er aparece aqui justamente após Platão ter mostrado que a arte excitava a pior parte da nossa alma, a parte irracional da nossa alma, e é esse hábito ruim que faz com que as almas escolham de modo insensato, com rapidez, com cobiça, uma vida que traria muitas desgraças depois. Com isso, muito rapidamente, a gente vê que para escolher uma vida virtuosa e justa, a alma teria que ter se habituado na vida anterior a um modelo, um meio de escolha racional e moderado, que é justamente o contrário do que a arte proporciona. Saber escolher uma vida moral é saber diminuir o poder das paixões que a arte excita. E a filosofia teria justamente esse papel para preparar o homem para ser racional. E a arte, ao menos, tem toda uma discussão sobre isso, mas apenas, ao menos desse modo que o Platão traz, por estar longe da verdade e por seduzir quem a ouve a ver, por excitar, colocar como hábito que a parte racional do homem governe o homem, não deveria ter lugar numa cidade justa. E o que o Sartre faz é justamente inverter tudo isso. E não é... Isso depois vai se tornar um hábito, Sartre. Ele escreveu também uma peça de teatro chamada As Moscas, em que ele traz Orestes, tragédia, e transforma a tragédia numa luta contra a Alemanha que tinha invadido a França, mas ele faz isso aqui a primeira vez, que ele traz uma história já contada na filosofia e
a refaz de outro modo. O conto do Sartre chama Er, o Armênio. Então ele já coloca esse Er não mais como um mito, mas o Er é um contemporâneo que está localizado geograficamente, e esse Er aparece vivo com uma série de dúvidas, e o lugar em que ele morre é no bordel. Então, ao invés de um herói de guerra, ele traz uma pessoa comum que morre no bordel, e ela volta à vida no bordel, e é no bordel que o Er conta como foi a visita aos deuses. Então a ágora aqui é transformada em bordel, e nesse bordel o que o Er conta, isso também é uma diferença muito grande. O Er platônico apenas observa, o Er sartriano questiona. Então é dado ao Er sartriano a possibilidade de fazer pergunta aos deuses. E é isso que ele relata. Ele relata, ao ressuscitar no terceiro dia, talvez influência do mundo cristão aqui, não mais 12º, mas terceiro, mas ressuscitando no terceiro dia, ele começa o discurso dizendo que ele estava muito feliz, porque ele era herdeiro de uma família que sempre voltava a viver, dizendo claramente que ele é herdeiro do Eu platônico. Mas ele não sabia o motivo pelo qual o avô e o pai tinham decepcionado. Nem o avô nem o pai ressuscitaram. Então ele estava muito contente porque ele voltou à herança platônica de voltar a viver após morrer. E o que ele diz é que, ao chegar aos céus, disseram a ele que ele poderia fazer uma pergunta aos deuses. Que ele precisaria escolher muito bem, mas ele tinha uma pergunta a fazer. E a pergunta que ele resolve fazer é: o que era o mal e o bem? A resposta de Briaré, de Briaré, é claramente, é um conto inacabado, então a gente só tem fragmentos, mas é claramente: bem e o mal não existem. O bem e o mal são criações humanas e nós, deuses, não temos relação nenhuma com isso. Você escolheu a pergunta errada, essa pergunta não é para ser feita para nós. Só os homens podem responder sobre o que é bem e o que é o mal. Não só isso, mas tem um outro trecho também que é muito engraçado, que ele coloca Prometeu e um outro deus conversando, e o Prometeu faz o papel de Sócrates, que fica questionando todo o modelo, das perguntas e respostas, ele repete. Mas eu não trouxe para cá. Mas além disso, o Briaré conta ao Er que não só era ilusão dos homens acreditar que os deuses colocavam bem e o mal, como também é mentira que os deuses criam necessidade, que era o que acontecia com a vida que as almas escolhiam. Elas eram tecidas, costuradas pelos fios das filhas da necessidade. E a história que o Briaré conta é: eu era apaixonado por uma mulher e ela estava fadada a morrer. Ela tinha 2 anos de vida. Mas antes dos 2 anos, ela morreu num acidente ridículo. E o comentário dele é falta de método demais para vir de uma inteligência divina e também de um gênio maligno. Ela já estava condenada, não havia nenhum método, nenhuma inteligência que poderia fazer isso. A fatalidade é só um reconforto, não há fatalidade, não há necessidade, há apenas acasos. Por fim, esse é o último trecho do conto. O Er continua preocupado com a questão do bem ou mal, com questões morais, e o Apolo faz um outro discurso a ele, no qual ele diz, aqui eu vou citar um pouquinho mais longo: uma moral, que besteira, mas conservar o desejo de criar uma obra de arte, procurando em todos os minutos, em todas as circunstâncias, os materiais, arrastando seu corpo a 4 cantos do mundo, na dor, na luxúria, nas rosas, na merda, para amassar esses materiais, para transformá-los a cada instante por meio de um poderoso esforço do pensamento,
abandonar seus farrapos ao acaso e nada deixar ao acaso, proteger-se das paixões por um desejo mais violento que todas as paixões, brincar com elas, esquecer-se inteiro no momento mesmo em que mais se mergulha em si mesmo. Eis o que eu proponho. Essa a proposta final que os deuses Apolo faz a Er, ao invés de ficar tentando, se preocupando com uma moral. A proposta que eu faço a você, e a proposta que você é capaz, é essa, de conservar o desejo de criar uma obra de arte. E o que é criar uma obra de arte? É procurar em todos os minutos e aos quatro cantos do mundo, todos os materiais, esgotar-se e esquecer-se inteiro no momento que mais se mergulha em si mesmo, deixar as paixões, controlar as paixões por uma paixão mais violenta que todas as paixões. É essa a proposta dos deuses, é uma certa substituição da moral pela arte. É uma destruição, bem ou mal, são construções, nós não temos nada a ver com isso. O que sobra é uma criação aqui, especificamente da obra de arte. Depois a gente vai ver que essa criação também é numa moral, mas aqui claramente só fica acaba-se questões morais e fique com o desejo de criar uma obra de arte, que é o oposto do que tinha no mito do Platão, que era: não deixe sua alma se habituar com aquilo que a arte cita, porque se você se acostumar com isso, você não saberá racionalmente escolher uma vida feliz. Aqui essa vida racional é justamente o contrário de uma vida feliz. O que importa, uma besteira, o que importa é conservar o desejo de criar uma obra de arte e criar essa obra de arte vivendo de todas as maneiras possíveis. Então, aqui há então uma inversão do que o Platão propunha, e é de propósito que o Sartre traz o Er aqui em cena, justamente para mostrar. E essa aproximação com Nietzsche não é muito tratada, é mais em questões, embora tenha um ponto que ele fala de Nietzsche, Cosima e Wagner, mas juventude também, mas teoricamente não é algo que o Sartre desenvolve depois. Mas é claro que no início do seu pensamento, a figura de Nietzsche é muito, muito forte, e aqui há completamente moral é besteira, destruição dos valores, os valores não estão aí colocados, e o que sobra é criar uma obra de arte. Só que essa criação, uma obra de arte, essa moral como uma besteira, ela leva Sartre a, no momento seguinte, colocar questões como: minha filosofia é completamente austera, o que incomoda na minha filosofia é que ela é completamente moral, ou você é totalmente responsável por aquilo que você faz, que você é, não apenas isso, mas você é responsável por toda a humanidade. Então, é esse o momento seguinte que eu vou falar um pouquinho, principalmente por meio de uma conferência muito curta, que é o Existencialismo e o Humanismo, da qual o Sartre tentou, de modo muito simples, responder a algumas críticas que trouxe o seu livro Serenário. E é isso que eu chamo a correção anacrônica de Nietzsche por um singular Kant. Ele traz aqui o fato de que a escolha de si mesmo implica a escolha de toda uma humanidade. E que, ao escolher a si mesmo, você está colocando a imagem do que é a humanidade como devendo ser aquela que faça a sua escolha, que é exatamente o que o Kant dizia. Mas o que o Sartre fala aqui, então, ao contrário do que aparecia no Conto de Juventude no final da década de 20, é uma filosofia que ele mesmo chama de austera, é uma filosofia que se coloca como completamente responsável. Isso também, de certo contexto, em que havia uma moda existencialista. Nessa moda existencialista,
Ele fala na conferência, alguma senhora falou um palavrão e o comentário dela depois foi: estou virando existencialista. Então, pelo modo de vida, pela música, todos os cafés, etc., criou-se uma certa moda, e essa moda era uma moda de uma transgressão. E o que ele coloca nessa conferência, uma conferência que teve bastante público, é justamente o contrário disso. Ele fala uma filosofia moral, é uma filosofia austera, é uma filosofia que coloca uma responsabilidade total pelos atos. Eu vou ler um trecho. Nestas condições, aquilo de que nos criticam não é, no fundo, nosso pessimismo, mas uma dureza otimista. Se as pessoas nos criticam pelas nossas obras ramonescas, nas quais descrevemos seres moles, fracos, covardes e algumas vezes, inclusive, nitidamente ruins, não é apenas porque esses seres sejam moles, fracos, covardes ou maus. Pois, se como Zola declarássemos que eles já nasceram assim, devido à influência do meio, da sociedade, por causa do determinismo orgânico ou psicológico, as pessoas se sentiriam sossegadas e diriam: pois é, somos assim mesmo e não há mais nada que se possa fazer. Mas o existencialista, quando descreve um covarde, declara que este covarde é responsável por sua covardia. Ele não é assim por ter um coração, um pulmão ou um cérebro covarde. Ele não é assim a partir de uma organização fisiológica, mas sim porque ele se modelou um covarde por meio de seus atos. Fim da citação. O que existe nesse primeiro momento, que ainda é fácil de entender, partindo do ponto de juventude, é que não há um determinismo, seja de qualquer forma que pudermos pensar o determinismo, mesmo porque a existência precede a essência, não há uma essência anterior à própria existência do homem, mas o que há é que o homem é, na filosofia sartreana, idêntico à liberdade. Liberdade vai ter um sentido muito específico, que é apenas, se a gente pegar a consciência intencional do Russell, toda consciência é consciência de alguma coisa, seria esse de, ou seja, seria uma separação que existe entre a consciência e o mundo, que é, em palavras menos filosóficas, que é o modo como as pessoas vivem sua vida. Não significa liberdade de conseguir alguma coisa, a liberdade de imaginar. Também em relação a Platão, no Serenado, o Sartre fala, quando eu falo liberdade aqui, eu não estou dizendo quando cada um pode imaginar a vida que quiser, tal como as almas do livro 10 da República. Não, eu estou falando que é a partir sempre de uma circunstância que se dá a liberdade. A liberdade é inseparável da concretude, ela é inseparável da situação, mas a situação não determina a liberdade, porque a situação é sempre vivida de um certo modo, sempre há uma margem que é o modo pelo qual cada pessoa vive essa situação. E é esse modo que o Sartre vai chamar de liberdade. E, por ser assim, por não haver então nenhuma espécie de determinismo orgânico, psicológico, histórico, qualquer forma que seja, por ser liberdade, há essa filosofia austera, há esse excesso de uma responsabilidade por aquilo que o homem se faz. Então não há desculpas, é por isso que a angústia vai ter um papel bastante grande na filosofia do Sartre. Não há desculpas pelo aquilo que cada um se tornou porque o modo pelo qual vivenciou essas ações foi de modo a tornar quem ele é. Então um covarde não é covarde por ser assim mesmo, por ter questões de influência no meio, determinismo no meio, determinismo fisiológico, mas ele é assim porque ele age de forma covarde. Mas com isso, até aqui, o que está posto é apenas que os valores, tal como a arte, também são construídos. Então, se bem e o mal se a moral é uma besteira, talvez se trate mais de uma seta moral. E essa seta moral que já coloca o bem e o mal como constituídos
um bem e um mal como essência, um bem e um mal como tábua de valores a partir do qual o homem guia a sua vida. Mas é possível pensar em uma outra espécie de moral se a gente pensar nessa construção subjetiva de valores, tal como, do mesmo modo que a arte é criada. Mas isso é o primeiro momento, porque o Sartre, logo depois, ele coloca que essa escolha subjetiva, essa construção subjetiva dos meus valores, não é apenas subjetiva. Ela não se restringe ao sujeito que a cria, mas ela atinge todos os homens. E eu vou citar um trecho. A primeira decorrência do existencialismo é colocar todo homem em posse daquilo que ele é, fazer repousar sobre ele a responsabilidade total de sua existência. Quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que ele é responsável estritamente por sua individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Fim da citação. Como conciliar é uma ideia que aparecia inicialmente como total destruição dos valores, com essa de uma responsabilidade total, não apenas por si mesmo, mas também por todos os homens. É que em Sartre, a subjetividade que constrói os valores projeta uma universalidade. No mesmo modo, ou muito parecido com a forma kantiana que coloca em vários textos que a escolha individual implica uma escolha universal. Mais próximo ainda, um outro trecho, a pergunta que deve ser feita sempre é: o que aconteceria se todos agissem do mesmo modo? Que é a pergunta que o Kant faz sobre o direito de mentir por amor à humanidade, na qual, na fundamentação da metafísica dos costumes também, mas nesse texto curto sobre o direito de mentir por amor à humanidade, tem aquele exemplo que ele dá de que alguém se esconde em sua casa e o assassino bate na tua porta e pergunta se a pessoa estava ali escondida. E a pergunta do Kant é: temos o direito de mentir por amor à humanidade? A resposta dele vai ser não. Se eu mentir agora, nessa circunstância, eu autorizo que todos os homens, em todas e quaisquer circunstâncias, mintam. Não é muito diferente dessa pergunta que o Sartre põe aqui, que ele diz que todo mundo, ao fazer suas escolhas, deveria se perguntar o que aconteceria se todos agissem do mesmo modo que eu. Então aqui o Sartre parece colocar, nesse primeiro momento pelo menos, uma universalidade dos valores que se aproximaria muito do Kant, que faz referência direta à frase que o Kant coloca. Então a gente sai de o sujeito cria, destrói todos os valores, a moral é uma besteira, para você é responsável por toda a humanidade, por tudo que você escolhe, para o universalismo de cada escolha individual. Mas piora, porque logo a seguir, na conferência, o Sartre diz: o que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem sê-lo para todos. Se a existência, além do mais, precede a essência, e nós queremos existir ao mesmo tempo em que moldamos nossa imagem, tal imagem é válida para todos e para a nossa época inteira. Então, a escolha individual coloca um valor universal, e esse valor universal é o bem, que a gente sempre escolhe, é o bem, que é muito parecido com a citação de Aristóteles, na Ética de Nicômaco: toda arte e toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam algum bem. Por isso foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam. A escolha individual coloca
valor universal, e o que sempre escolhemos é o bem. Esse valor universal, final, total, seria o bem, que é o que o Aristóteles coloca. Toda ação e todo propósito visam algo bem. Mais que isso, é necessário que haja um bem último. É necessário que, tanto em termos da causa quanto da finalidade, é necessário que não seja o infinito, é necessário que haja algo a partir do qual nada mais é buscado, que ele coloca que é a felicidade. É necessário ter esse fim, esse bem último, porque, citando também Aristóteles, se há então, para as ações que praticamos, alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, se não escolhemos tudo por causa de algo mais, se fosse assim, o processo procederia até o infinito, de tal forma que o nosso desejo seria vazio e vão. Evidentemente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Fim de citação. Então, se o Sartre coloca que há uma universalidade dos valores, e essa universalidade dos valores é o bem, parece que o que ele está dizendo é essa finalidade é o bem que precisa, aqui é o que Aristóteles diz, é um bem que, se a gente não desejar nada, sempre alguma coisa a partir daquilo, se for ao infinito, todo nosso desejo seria vão e vazio. Isso é importante, que eu vou falar daqui a pouco, mas o que o Sartre coloca, depois de dizer moral é besteira, depois de dizer sobre a construção, você é responsável por todos os homens, tua escolha individual coloca uma imagem de humanidade pela qual você é responsável, e não apenas isso, nós sempre escolhemos o bem, esse valor universal, então de certa forma seria o bem. O bem, então, ele estaria totalmente perdido na contemporaneidade, ou até que ponto esse seja um dos elementos que faça com que Sartre não seja considerado completamente contemporâneo. Para essa parte final, o caminho que fiz até agora foi partir de uma aproximação com Nietzsche para voltar para Kant, voltar para Aristóteles e colocar de volta um bem último na moral sartriana. Mas, se é verdade que Sartre se aproxima de Nietzsche nessa destruição de uma moral constituída, na criação de uma arte, ele se difere de Nietzsche, como a gente já viu, pela projeção dessa universalidade, por colocar, ainda para quem quiser, noções de universal, ontologia, completude como válidas. Mas isso não o torna kantiano, porque nessa pretensão de universalidade ele conserva algo que, segundo ele mesmo, o Kant esqueceu, que é a subjetividade, a facticidade, a situação de cada momento. E é o que ele diz claramente, mesmo no Existencialismo e Humanismo. Eu vou ler um trecho. Kant declara que a liberdade quer a si mesma e bem como a liberdade dos outros, de acordo. Porém, ele considera que o formal e o universal são suficientes para constituir uma moral. Nós pensamos, ao contrário, que princípios demasiadamente abstratos não conseguem definir uma ação. Isso ele está retomando um exemplo dado anteriormente, e o exemplo serve para mostrar justamente que é impossível partir de morais abstratas e constituídas para mostrar qual a situação melhor, qual ação melhor em cada situação. Ele pega o exemplo de um aluno dele que teria procurado com a história de que o irmão morreu na guerra, na luta contra a Alemanha, o pai era colaboracionista e se afastou da mãe, e ele era o único filho vivo
dessa mãe que estava sem o marido com o filho morto. E vários amigos dele iriam para a resistência. O que ele fazia? Ficava com a mãe, que estava sozinha, que precisava dele, ou se juntava aos amigos pensando na pátria, pensando na liberdade de todos eles e vingando-se da morte do irmão. O comentário que o Sartre faz é: a moral religiosa, a moral kantiana são muito bonitas. Amai-vos uns aos outros. Quem é que esse jovem vai amar? Tratai-vos cada um como fim e não como meio. Ficar com a mãe é tratar a mãe como fim, mas não é tratar como meio os outros homens que foram para a guerra, que foram para a resistência e vice-versa. Ir para a resistência não seria tratar alguns como fim e a mãe como meio? Com esse exemplo, eu quero querer mostrar que uma moral, essa moral abstrata, essa moral universal posta, não é suficiente e não serve para aquilo que uma moral mais seria necessária, que é indicar qual a melhor ação em cada momento. Ele deixa esse rapaz bastante preocupado, porque a resposta dele é você que deve criar uma solução. Aí o rapaz responde: então eu vou consultar meus instintos. E o Sartre piora, diz que a ação que mostra o instinto, e não o instinto que diz qual a ação que deve ser feita. Se ele ficar, isso mostra que ele ama a mãe, então ele ama a mãe, por isso ele fica. Mas até nas discussões criticam o Sartre por isso. Mas o rapaz estava com problemas, ele foi te procurar e você deve criar a sua solução. Você não poderia ter ajudado melhor? E o Sartre não é nem um pouco educado nessas horas, mas a resposta dele foi a mim que ele veio procurar. A resposta que ele queria era exatamente a resposta que eu dei. Mas o que o Sartre coloca aqui é justamente que esse termo universalidade não funciona para ele do mesmo modo como funcionava em Kant. Então, se há uma proximidade, ele não parte dessa universalidade, ele não parte de a razão diz que vai contra a própria razão matar-se, por isso todos os homens não podem se matar, que é a fundamentação para a metafísica dos costumes no Kant. O que o Sartre faz embora considerando uma universalidade, ele diz que essa universalidade ela é projetada, ela é construída por uma subjetividade, que é algo que, segundo ele, o Kant teria esquecido, porque ignoraria a própria historicidade, ignoraria as circunstâncias. É óbvio que mentir para um assassino não significa dizer que em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer pessoa poderia mentir. Há uma circunstância ali, e essa circunstância é essencial, tem que ser levada em conta. Não pode meramente dizer todos os homens em todas as circunstâncias. Isso porque, aqui um outro trecho, cada um de nós realiza algo absoluto ao respirar, comer, dormir ou cumprir outra ação qualquer. O absoluto, o universal, não são opostos à historicidade, a uma concretude. Pelo contrário, ser absoluto significa respirar, comer e dormir. O universal significa há homens que vivem circunstâncias e que dessas circunstâncias se escolhem. Então, embora haja uma universalidade, essa universalidade ela é apenas uma projeção. Ela de modo algum se coloca como constituída e como realizável ou como realizada. Ela é meramente um fantasma, se vocês quiserem, mas ela é um desejo que é mantido, mas que é mantido e que para Sartre é importante manter, que é necessário mesmo manter, mas é algo que, ao contrário de Kant, não é real, não há esses valores universais como postos, como dados, e a partir dos quais a ação é governada. E em relação ao bem, o que ocorre, do mesmo modo como universal, se os valores que nós escolhemos e projetamos são bem,
isso é apenas uma projeção, isso é inexistente de fato, isso é tal como previa o Aristóteles, por isso enfatizei, se não houver um fim, todos os desejos serem vãos e inúteis, vazios. O que o Sartre coloca é: todos os desejos são vazios, são vãos. Não há, como a exigência que o Aristóteles colocava, é necessário que haja um bem último, um bem final, a partir do qual nada mais seja procurado. O que o Sartre diz é: não há. Há um desejo de que haja esse fim, mas esse desejo é fracassado. Esse bem, mesmo que projetado, ele, de modo algum, é possível de ser realizado. Então, o que o Sartre faz é manter um certo bem como projeto, e isso vem da ontologia sartriana, de que para si, como para si é desejo, em si para si, uma completude que seria ao mesmo tempo liberdade, uma definição muito rapidamente, mas se existe ainda um projeto de uma universalidade e do bem último, esse é totalmente esvaziado.